Público e renda. 36.696 torcedores para uma renda de 1.519.000. Lembrando que parte do Mineirão, alguns setores fechados pela confusão que o Cruzeiro arrumou lá em Curitiba. Os torcedores, na verdade, né? De qualquer forma, um ótimo público. Fim de papo no Mineirão. Péssimo resultado, velho. Péssimo resultado. Péssimo resultado. O torcedor apoia, o torcedor canta, o torcedor faz a sua festa. Mas eu não gostei não, velho. Péssimo resultado. Cruzeiro volta a se complicar. Volta a se complicar a equipe do Cruzeiro. E impressionante, Luciano. Sabe qual que foi? 26 finalizações do Cruzeiro contra 6 do Atlético Paranaense. Isso aí é a tônica do jogo, foi a tônica do campeonato, né? Cruzeiro joga melhor, Cruzeiro finaliza, mas, né, falta eficiência. Jogou bem? Não, jogou muito bem. Mas é aquela velha história, não guarda. Aí o adversário chega lá e acha. Foi a única chegada do Atlético Paranaense no segundo tempo. Né? Igual esses jogos aqui, eu falo pelo menos 10 na temporada. Foda, velho. Foda, velho. Cabeça explodindo de dor aqui, passando até mal aqui. Precisa até de um tempo de digerir isso aqui. E a torcida, né, mesmo engasgada, apoiou porque sabe, né, Diogo? O Cruzeiro tem que ir com muito leão para os 2 próximos jogos, que é muito difícil, velho. Pega Botafogo, pega Palmeiras. Botafogo, por exemplo, se perde o próximo jogo, fica perigoso nem pegar Libertadores. Né? Então o Botafogo vai para o jogo da vida também. Mas nós também vamos. Então, que favoreça para nós. E depois é contra o Palmeiras, que aí eu nem quero pensar nisso. Tomara que o Cruzeiro já chegue nesse jogo aí sem chance de cair, porque precisar de um resultado contra o Palmeiras, além de estar disputando o título, Palmeiras é um time muito bem treinado, taticamente eu acho o melhor do campeonato, e é disparado o time com o melhor psicológico do Campeonato Brasileiro. E falar de parte psicológica é um problema que esse time, um deles tem, né, que é um desses problemas que o Cruzeiro tem, é a parte psicológica, mas enfim. Entrega não faltou, os jogadores agora aplaudem a torcida também aplaude o time. Entrega não faltou, pelo contrário, o Cruzeiro fez um excelente jogo do início ao fim. Resultado não é justo, não é papo de clubismo, mas azar, né? Quem disse que o futebol é justiça? Mas vamos lá. Vamos lá. Fim de papo, tudo igual. Um pro Atlético Paranaense que saiu na frente, um pro Cruzeiro que foi buscar o empate. Eu tô recuperando ainda, tá, galera? O Cruzeiro deu um mole danado, velho. Mas enfim. Eu até tuitei isso aqui agora. Como é que chama aquele lado ali? Hoje não tem como reclamar de falta de vontade. O que faltou no elenco do Cruzeiro hoje é qualidade. Porque o time correu, o time criou, o time lutou, mas esbarrou naquele velho problema da qualidade. Infelizmente, na hora de definir, na hora de matar o jogo, na hora de colocar a bola na casinha, Matheus Pereira tá ali agora dando uma entrevista coletiva depois do jogo. É igual eu falei, cara, hoje não faltou vontade pro time do Cruzeiro, só que o Cruzeiro esbarra naquele mesmo problema de sempre, na qualidade, né? O Cruzeiro esbarra no problema da qualidade. Cria, tem volume de jogo, mas na hora que chega na última bola, na bola da finalização, no último passe, o Cruzeiro acaba pecando como sempre. E o detalhe, tá, gente? O gol do Atlético Paranaense, ele nasce em uma entregada do Cruzeiro.
Então, vê como que o detalhe, vê como que um lance, um momento de desatenção muda toda uma história do jogo. No lance do gol do Atlético Paranaense, o Fernando Henrique foi saiu jogando errado. Depois o Neres deu uma vacilada também. E aí o Vitor Roque não perdoou. E o Cruzeiro perdeu a oportunidade aí de vencer e ficar completamente tranquilo aí na tabela. Agora o que vai acontecer é o seguinte, ó. Vou colocar na tela para vocês acompanharem aqui o raciocínio, ó. O Cruzeiro permanece na 14ª colocação. Deixa eu só atualizar aqui. O Cruzeiro está com 45 pontos. 4 pontos a mais que o Bahia. 3 pontos a mais que o Vasco. 2 pontos a mais que o Santos. Só que o detalhe é o seguinte, o Bahia na próxima rodada, ele pega o América rebaixado, ó. O Bahia pega o América no Independência. O América que nessa rodada tomou, acho que foi 3, né? 4 pro Palmeiras. É o próximo adversário do Bahia. O Santos pega este Atlético Paranaense fora de casa. O Santos joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Vasco enfrenta a equipe do Grêmio. E o Cruzeiro vai visitar o Botafogo. A situação aqui é o seguinte, gente, ó. O Botafogo hoje, depois do empate com o Coritiba, ele tem uma opção se ele ainda quiser ser campeão brasileiro. E a opção é vencer o Cruzeiro e logo depois vencer o Internacional e torcer aí por um tropeço do Palmeiras. O detalhe é o seguinte, o Cruzeiro joga domingo contra o Botafogo, 6h30. Às 4h o Palmeiras entra em campo contra o Fluminense. Se o Palmeiras vence o Fluminense, o Palmeiras vai chegar a 69. O máximo que o Botafogo vai poder chegar é a 66. Certo? Aí bastaria o Palmeiras empatar o último jogo, que iria a 70, o Botafogo só conseguiria fazer 69. Então é o seguinte, no próximo jogo Cruzeiro e Botafogo, domingo 6h30, nós já vamos entrar em campo sabendo o resultado de Palmeiras e Fluminense, o resultado de Flamengo e Cuiabá e o resultado de Atlético e São Paulo, que são os times que estão ali no G4. Botafogo, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Sábado, 9h, tem um jogo do Atlético. Domingo, 4h, tem um jogo do Flamengo. E principalmente domingo, esse jogo do Palmeiras. Um exemplo aqui. Se o Fluminense... Tamo junto, irmão. É nóis. Se o Fluminense ganha do Palmeiras, o Botafogo entra em campo babando. Ô, galera, me dá só um segundinho aqui. Eu tô sozinho, mas eu acho meio pá isso aqui. Tem uma galera aqui que esperando, tá? Tem uns 5 minutos esperando aqui pra tirar uma foto. Deixa eu só tirar a foto com a galera ali, com toda a humildade do mundo, tá? Porque os caras têm que sair aqui do Mineirão. Pera aí.
Ô, galera, foi mal aí, obrigado pela compreensão, porque, tá vendo o segurança tirando a galera ali, ó? Na hora que acabou o jogo, eles pediram pra tirar a foto. Aí o segurança tava pedindo pra eles saírem do estádio, porque tem horário pra poder sair. Só pra não deixar os caras ali falando. Mas vamos lá, eu tava falando da tabela aqui, né, voltando. Então, o próximo jogo aí agora, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, já sabendo os próximos adversários, né? Cruzeiro tá aí a 4 pontos da zona de rebaixamento, não é uma situação tranquila, porque o Cruzeiro enfrenta agora 2 equipes que estão brigando pelo título e tem que somar aí, sei lá, irmão, conseguir ganhar um desses 2 jogos aí, acaba o mistério. Se o Cruzeiro conseguir vencer aí algum desses 2 jogos, ou o Botafogo ou o Palmeiras, gente, o Cruzeiro aproveita a oportunidade, irmão, pelo amor de Deus, velho. Nossa, velho. Aproveita a oportunidade, tá todo mundo chutando o Botafogo, velho. Tá todo mundo chutando o Botafogo, não é possível que o Cruzeiro vai ressuscitar o Botafogo na próxima rodada aí, né, velho? Então, temos que continuar jogando, na minha opinião, da mesma forma que nós jogamos hoje. Com essa mesma vontade, com essa mesma intensidade, com essa mesma entrega, com essa mesma luta. Olha o volume de jogo do Cruzeiro hoje. Só que a gente esbarra na falta de qualidade. Infelizmente. E eu não gostei das alterações, tá? Especialmente ali, a entrada do Papagaio. Nada a ver, irmão. Nada a ver. O jogo era velocidade, pô. E o Nicão, né? E o Nicão. Mas enfim, de qualquer forma, hoje o Cruzeiro mostrou até onde esse elenco consegue jogar, né? E eu pergunto para vocês que estão ligados aqui com a gente, se a pegada do Cruzeiro nos outros jogos, se a pegada do Cruzeiro com os outros adversários fosse na mesma intensidade que jogou hoje, será que o Cruzeiro estaria nessa situação? Com certeza não estaria. Volume de jogo, vontade, raça, luta, entrega. A gente pode citar aqui N motivos que fizeram o futebol do Cruzeiro melhorar. Um outro que eu falo para vocês aqui é o seguinte: sem Vital, sem Wesley e até antes do Nicão entrar, até antes do Papagaio entrar, olha o volume de jogo do Cruzeiro, gente. Olha como que o time ficou leve, olha como é que o time ficou dinâmico, olha como é que o time criou, como é que o time se movimentou, como é que o time chegou com muito mais qualidade sem esses jogadores. Mantenha assim nos últimos 2 jogos, deixa o Vital fora, deixa o Wesley fora, deixa a turma fora, pô. O time hoje jogou com uma forma completamente diferente. Volto a dizer, nós esbarramos no mesmo problema. Falta de qualidade. Agora, um ponto positivo, né, que a gente pode colocar hoje é o Matheus Pereira, tá? Matheus Pereira tá chegando no ritmo. Matheus Pereira tá se encontrando, tá se soltando, tá distribuindo a bola, tá colocando o time para correr, tá colocando os caras na cara do gol. Aí, mais uma vez, né? Ele não faz milagre sozinho, ele fez o gol ali, mas deu condições para outros atletas, concluírem, e aí esbarramos mais uma vez na falta de qualidade do time do Cruzeiro, infelizmente. Aí, daqui a pouco nós vamos ouvir aí, eu confesso que, com todo respeito, né, tô até na dúvida aí se hoje quem vem para a coletiva é o Seabra, ou se quem vem para a coletiva é o Autuori, né? Na última coletiva quem veio foi o Seabra. E, galera, olha que legal, chamei vocês na convocação e nós batemos 359, hein? Vamos buscar os 360? 14 mil pessoas ligadas com a gente aí, na humildade de sempre. Quem puder se inscrever no canal aí, vamos ficar felizes demais. Enquanto o Luciano vai se ajeitando ali para participar daqui a pouquinho da entrevista coletiva com o técnico do Cruzeiro, eu vou dar uma lida aqui na galera que mandou o chat, né? Na turma que mandou um superchat, pegar um pouquinho da galera do chat. Lembrando que daqui a pouquinho tem o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. E ela pode ser sua por R$3 apenas, hein? Quem quiser participar do sorteio, é só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com no valor de R$3 apenas e junto tem que colocar o seu telefone com o seu DDD que você está participando do sorteio. Tem que ter telefone DDD, que é a forma de entrar em contato com o vencedor. O envio da camisa por nossa conta e você também escolhe o tamanho da camisa. cruzeiroesportes@hotmail.com, Pix R$3, telefone e DDD. O Rogério mandou aqui, ó.
BR9 é um ótimo jogador, péssimo cobrador de pênaltis. Bateu 5 e errou 3 no campeonato. Não pode misturar as coisas. 2 contra o Fluminense e 1 hoje. Eu penso a mesma coisa, tá? Não é aqui como profeta do acontecido, né? Pegando pra Cristo, mas eu também acho que ele não bate bem não, velho. É um excelente jogador, mas pênalti não é o ideal do Bruno Rodrigues. O Lucão Gameplay falou, pior que a chance de ganhar no Botafogo tem porque é fora de casa. Realmente, viu, Lucão? O Alexandre Grassi, animação, meu povo. Se jogar do jeito que jogou hoje, dá para arrancar ponto contra o Botafogo e Palmeiras. Hoje teve raça, evolução e o goleiro Bento pegou muito hoje, né? Catou muito. O Matheus Corrêa, Diogão, não sou a favor de vaiar o BR9. Infelizmente perdeu o pênalti, mas ele é o melhor jogador da temporada. Fernando Henrique não dá. Assina embaixo, viu, meu amigo Matheus Corrêa? Mas eu acho que não teve vaia para o Bruno Rodrigues, não. Acho que a vaia foi pela substituição, né? Não queria que ele saísse, principalmente porque quem entrou foi o Papagaio. O Léo Tonani, e se tiver que ganhar do Palmeiras? O Palmeiras é depois do Botafogo, né, irmão? Então é melhor o Cruzeiro tentar a vida contra o Botafogo aí para não chegar desesperado na última rodada, velho. Agora, de qualquer forma, eu falo pra vocês, tá? É emoção até o fim, velho. É emoção até o fim. E eu acho que a briga vai ficar boa, porque eu acho que, sendo sincero aqui, eu acho que o Bahia vai ganhar do América na próxima rodada. O Vasco tem um caminho mais difícil, que o Vasco vai pegar o Grêmio na próxima rodada. E o Santos também tem um jogo difícil, que é o Atlético Paranaense. Mas o Bahia, pegando o América, é o jogo mais tranquilo na teoria. O Antônio Mesquita, se bate no meio, é gol. Parabéns aí pela audiência. Muito obrigado pela moral, velho. O Davi Luquezzi, é uma vergonha, Nicão, ser a camisa 10 do Cruzeiro. Assina embaixo. É uma vergonha mesmo. O João Luiz Tinoco, só o Botafogo e falo, vocês vão ganhar dos pipoqueiros. Tá revoltado, né, irmão, com o seu Botafogo, né? O Hermes Voltaire, o empate não foi péssimo. O empate contra o Botafogo já garante o Cruzeiro na Série A. O empate contra o Botafogo garante o Cruzeiro na Série A? Não, não garante não. Não garante não. Se o Cruzeiro empatar com o Botafogo, o Cruzeiro vai para 46 pontos. O Bahia tem 41. Tem 6 pontos em disputa. O Bahia pode chegar a 47 se vencer os dois. Então o empate não garante não. Tá equivocada aí sua informação. Viu, Hermes? Falando aí com todo carinho do mundo. O Paulo Henrique, Diogão, Bruno Rodrigues não pode bater pênalti, ele não sabe bater. Além de contar o canto pro goleiro, ele bate mal, está se achando demais. O Fernando Mota, Botafogo, Cavalo Paraguai vai perder pro Cruzeiro. O Luiz Roberto falou, jogar de branco até o final do ano. O Constelado, cadê os defensores do Bruno Rodrigues? Eu só acho que ele não deve bater pênalti, tá, velho? Mas não tem como crucificar o Bruno Rodrigues não, gente. Infelizmente, né? É o menos pior desse time horroroso. O Alan Amorim, entregada atrás e perda de pênalti. Que noite triste, concordo. O Bruno Capral, mano, o empate não foi ruim, ainda mais pelo 1-0. O Rodrigo Carlos falou que o Cruzeiro vai vencer o Botafogo. Quem fica 9 jogos sem ganhar, fica 10. Deus te ouça. O Matheus Gemel, todo goleiro que joga contra o Cruzeiro vira o Noia. O Stefano estava sentado aqui, o Stefano do Deus me diga, e falou a mesma coisa no meio do jogo. Ele falou, cara, todo mundo joga contra o Cruzeiro, vira Noia o goleiro. O Rodrigo Carlos, Botafogo não ganha 9 jogos. Quem não ganha 9, não ganha 10. Concorda? Concordo. O BH Fraldas mandou um superchat de 20 conto. O Lucas Branquinho falou que o Cruzeiro jogou como nunca, mas acabou empatando como sempre. O Edson Gonçalves falou que no final de campeonato vai ter que usar um marca-passo. Sandro Rodrigues, incrível como o Cruzeiro toma gol de ex. Meu Deus. O Neres é uma piada, falou aqui o Luiz Roberto. E pronto, todas as mensagens da rapaziada já estão registradas. A gente já está aqui no aguardo, tá, pessoal? A qualquer momento vem aí o técnico do Cruzeiro para a gente poder ouvir a entrevista coletiva. Já está tudo no jeito para poder começar a coletiva. Não sei ainda se é Autuori ou Seabra, né, que vai dar a palavra. Mas a gente está aguardando aqui o momento da chegada para poder falar aí com vocês. A turma do chat está falando aqui o seguinte, o Eric Martins dizendo que se desse uma moral para os moleques da base, como deram hoje, e a gente está avisando isso aí faz tempo, não estaríamos nessa situação. Vamos Cruzeiro, é a opinião do Eric Martins. Até falando para vocês uma parada que nada a ver com o jogo, né? Só aproveitando que a audiência tá boa.
dia 12 de dezembro, vai ter um jogo da Esportes da Sorte aqui no Mineirão. Eu vou jogar, a galera da Esportes da Sorte também vai jogar. E estão sorteando alguém, né, torcedores, para poder jogar também. Pessoal, sentar a luz Mineirão de novo. Para poder jogar esse jogo. Para poder participar, como é que faz? É só se cadastrar pelo link que está aqui na descrição do vídeo, na Esportes da Sorte. Você faz um depósito lá qualquer. Os depósitos na Esportes da Sorte são a partir de R$1. Aí segue as regras lá direitinho, você está participando. Cadastrar, depósito de R$1. O jogo é no dia 12 ou 13, se eu não me engano. Os cadastros podem ser feitos até o dia 7 de dezembro, tá? Quem quiser jogar aqui no Mineirão com a Esportes da Sorte em dezembro. O Júlio César falou que o Cabral salvou o Cruzeiro naquela bola cara a cara com o Bigode. Temos que reconhecer. Se jogamos assim com o Botafogo, vamos ganhar. Quem mais aqui participando? O Jonas. Já pensou que na briga pelo título o Atlético é obrigado a ajudar, a nos ajudar, né? Afundando o Bahia? Já pensei isso aí. O Bahia pega o América e depois o Atlético, né? São as duas próximas rodadas. O Rodrigo Carlos mandou aqui um superchat. Queremos saber quem é o criminoso que tirou Bruno Rodrigues. Eu também não entendi, tá? Eu também não entendi, acho que o Bruno Rodrigues naquele momento não era o ideal ele ter saído não. O Matheus Jamel falou o seguinte, ó, essa jogadinha de lançamento nas costas do lateral novamente, primeiro turno foi a mesma coisa e colocaram o Madison, é pra isso. Chegou o Autuori, tá? A coletiva do Autuori. O João Paulo, lembra daquela bola no ataque que o Gilberto perdeu e foi gol do Corinthians? Que falta está fazendo aqueles 2 pontos? Mas eu posso falar do gol do Wesley contra o Vasco, né? E diversas outras situações aí que o Cruzeiro acabou perdendo o gol. Deixa eu só marcar aqui uma coisa. Quem foi a última mensagem que chegou? Foi a do João Paulo Viana. Galera, vamos ajeitar aqui pra gente ouvir a coletiva aí do Autuori. Depois da coletiva tem a análise do Luciano e sorteio da camisa, tá? Então já corre aí para participar, valendo a camisa oficial do Cruzeiro. Ela pode ser sua por apenas R$3 para participar do sorteio. É só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. O Pix no valor de R$3 apenas e junto coloque o seu telefone com o seu DDD que você já está participando. O Pix está na descrição do vídeo, o QR Code está na tela. Ajeitando aqui, vamos ouvir agora o Autuori. Sabemos da qualidade, o Cruzeiro foi atrás de um jogador, inclusive de um patamar um pouco mais elevado, né, no mercado, e faz um belo gol. Mas eu queria também que você, dentro dessa análise da partida e desse gol do Matheus, falasse um pouquinho sobre o quanto o Cruzeiro cria, né, Paulo? O Cruzeiro cria demais, mas perde também muitos gols que poderiam deixar esse caminho um pouco mais tranquilo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Não, a análise é perfeita, e não é de agora, né? Ou seja, já podia estar nadando de braçada. O que gera a continuidade? Porque ela é importante de processos. Porque ela nos permite entender as falências, né, que tivemos ao longo da competição. Hoje eu saio daqui orgulhoso dos jogadores pela maneira como jogaram, do início ao fim. E com 2 dias de um jogo para o outro. Então isso é claro, é óbvio, não há ninguém que possa falar nada da velocidade com que a equipe jogou e as chances criadas, principalmente no primeiro tempo, né? Desperdiçamos um pênalti. Então a continuidade nos permite, estou falando isso aqui, certamente ao final do ano eu vou falar igual, cara. A leitura está muito fácil de fazer, ok? Em que sentido? Estamos falhando. Hoje não falhamos na criação, porque criamos. Criação, que eu digo, é a fase de criação do jogo. O terço ofensivo nosso, tá certo? Demos velocidade, utilizamos bolas de espaço, tudo que se quer. Falhamos na finalização. Então, eu acho que a grande falência nossa não vai mudar, em função dos 2 jogos que ainda teremos, o passo seguinte, ser assertivo no aspecto da criação e de finalização. Porque, repara bem, acho que nós temos a 4ª ou 5ª defesa. Né? Isso significa algo. Solidez, trabalho
E a leitura é exatamente essa. Se tivéssemos sido eficazes em outros jogos aqui, que também fomos melhor do que o adversário, certamente estaríamos hoje numa situação tranquila. Agora, eu, particularmente, tenho que separar as coisas. O jogo que se fez, 2 dias não se treina, a equipe está demonstrando uma evolução em termos do jogar, tá certo? Está criando, está dando mais velocidade nas jogadas, com triangulações, mas não é um trabalho de agora, é um trabalho que já vem de lá de trás, do Pepa, do Zé Ricardo, não é trazer para nós, é um trabalho que já está sendo feito, mas uma equipe em que chegam vários jogadores como chegaram esse ano, você conseguir formar uma equipe dentro de campo e um grupo fora, não é tão fácil, tendo como uma simultaneidade aí com resultados que são algo, são coisas que impactam, né? Ou negativamente ou positivamente. No nosso caso, impactou negativamente, porque uma análise muito fria e crua de que nós hoje estaríamos já tranquilamente projetando a temporada de 2024. Paulo, tudo bem? Boa noite. Como vai? Se a gente considerar a rodada, esse ponto somado é muito importante no objetivo do Cruzeiro final. Agora, e pensando no próximo jogo contra o Botafogo, de que forma, então, esse time que tem tido dificuldade nessa finalização pode aproveitar esse momento difícil de pressão que o Botafogo vai ter nesse momento de definição do campeonato, jogando em casa, para poder fazer aquilo que falta para, de fato, deixar o torcedor tranquilo? Excelente, porque você vai me proporcionar a oportunidade de falar num tema importante também que aconteceu durante o jogo hoje. Ou seja, muito melhor no jogo, praticamente sem oferecer oportunidades ao adversário, segundo tempo especialmente, sofremos um gol, um baque, um impacto negativo. Como respondemos? Continuamos a trabalhar bem, criamos as oportunidades e um pênalti. Você vai e perde o pênalti. Uma equipe que está frouxa, fraca emocionalmente, não reage como nós reagimos. Entendeu? Então isso significa o quê? Que o lado emocional está, nesse momento, trabalhado de uma maneira muito positiva, porque o que aconteceu, o gol e depois a perda do pênalti, é para baquear. Já vi muitas equipes aí, cara, já com tempo e que baqueiam. Então o emocional está... Se levarmos para o jogo do Botafogo, esse emocional em ambos os casos, em ambos os lados, vai estar, ok, ao top, né? E é normal, final de temporada. Para nós, temos que somar isso, cara. Pouco tempo, nós não fizemos um jogo, praticamente nós ficamos 180 minutos em menos de 3 dias. E isso vai causar um impacto, não tenho a menor dúvida, cravo, entendeu? E nós temos que ser assertivos na leitura em que equipe nós vamos botar no jogo contra o Botafogo, porque se nós não refrescarmos, seguramente poderemos ter algum tipo de problema. E nós queremos manter essa densidade de jogo, o que é? Nós fomos intensos o tempo todo. Agora vieram me perguntar se a equipe estava ligada do nosso adversário, se a equipe estava ligada no 220. Foi isso. Ok, uma equipe que acelerou o jogo do início ao fim, cara. Mas não acelerar por acelerar, com jogadas muito claras, explorando bem os lados. Então, esse crescimento que é de toda uma temporada, por favor, enfatizar isso, que não é do trabalho de agora, é um trabalho já de continuidade, em que passaram alguns treinadores, em que trouxeram bastante conceitos, aportaram coisas e, infelizmente, já estamos no final da temporada, porque certamente, com esse crescimento um pouco antes, nós estaríamos chegando nesse momento com muito mais tranquilidade, com muito mais solidez no jogar, né? Autori, aqui, do lado de cá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa aí, aqui me Tudo bem, sem problema. Desses 4 jogos com você à frente do Cruzeiro, acredito que esse, minha opinião, acho que foi o melhor jogo do Cruzeiro, questão de volume, de jogo, oportunidades criadas. Só que bateu mais uma vez naquele problema que foi um técnico Pepa, que foi com o Zé Ricardo, as chances criadas, a falta de precisão nesse arremate final. A menos de uma semana do final, com 2 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro, dá tempo de tecnicamente corrigir isso? Não vamos nem treinar. Amanhã recupera, sábado viajamos e jogamos, e para o outro jogo também. Esse momento não só para nós, mas para todas as equipes, aquelas que estão lutando lá em cima, aquelas que estão ainda com alguma possibilidade de descenso, é a capacidade de recuperar-se,
em todos os sentidos, no aspecto físico, fisiológico e mental, principalmente, entendeu? Porque, tecnicamente, a parte técnica do jogador, são os jogadores, é deles. Mas falo da parte tática e estratégica, que é do jogo, é do coletivo, entendeu? O que me dá uma certa tranquilidade é que nós estamos evoluindo nisso de maneira clara. Por isso, a pergunta que você fez, e muito bem. Então, o crescimento do jogo foi claro. Nós enfrentamos uma equipe que é sempre complicada de se jogar. Tem algum tempo já situações muito claras no jogo deles. O gol que nós sofremos foi isso. Era um gol que estava cantado, estava desenhado. Porque a gente sabe, né? Se o Fernandinho pegar a bola ali no meio campo ofensivo, na criação, ele vai achar alguém. A facilidade com que ele faz o jogo fluir e a qualidade depois de todo o tempo que passou ali com o Guardiola, é uma coisa muito clara. Então, vamos pensar bem para o jogo, recuperar os jogadores que têm que recuperar, mas, permita-me ser repetitivo, temos que ser assertivos ali, porque se repetirmos a equipe, provavelmente não vamos ter a densidade de jogo que nós tivemos. O que é densidade? É manter a intensidade no maior tempo possível. E hoje nós a mantivemos, durante os 90 aí? Pois é, 99 minutos, né? O que a mim, particularmente, me surpreende, porque nós não tivemos um tempo de recuperação. O que me faz entender o quão forte nesse momento, em termos emocionais, numa circunstância difícil, nós estamos. Paulo Autório, boa noite. Tudo bem? Também concordo que, para mim, particularmente, foi a melhor atuação do Cruzeiro na sua gestão. O time deu uma evolução tática, também teve uma parte psicológica que faltava em alguns jogos. Agora, mais do que o jogo de hoje, falar no todo, tá? Essa guerra que vai ser os dois últimos jogos, que está muito difícil para todo mundo. Uma parte fria, matemática, comissão técnica, como é que está trabalhando a equipe para isso? Acredita que com quantos pontos ainda a gente se safa, se mais um empate dá? E como que você está enxergando esses confrontos com o Botafogo e com o Palmeiras, que estão brigando pelo título ali? Como é que o Cruzeiro vai encarar isso daí? Bem, em termos pessoais, meu tipo de personalidade não me permite contar migalhas, entendeu? Eu penso sempre para frente e pelo que a equipe está proporcionando a todos nós aí, de uma maneira evidente, de todos, acho que tem que haver esse reconhecimento, me dá tranquilidade de ir lá e buscar o resultado no jogo com o Botafogo e com o Palmeiras aqui, certamente decidindo ali praticamente o título, embora o Palmeiras possa na próxima rodada, até com o nosso jogo lá e outros resultados, definir com uma rodada de antecedência. Agora, eu gosto sempre de refletir o que acontece no geral, né? Então, a própria situação do Botafogo e do Palmeiras, né? Uma equipe como o Palmeiras, que não tem dúvida por aquilo que está fazendo nos últimos anos, com muita solidez, e quando agarra a chance, não larga, que é uma equipe que está, em termos de jogo, está muito bem construída, alterou um pouco em função da perda de alguns jogadores, mas a força mental não há dúvida, nós temos que ganhar e vamos partir para ganhar. Ok? Isso aqui, por tudo que aconteceu da perda da vantagem enorme que tinha, hoje está numa situação ao contrário, né? Ou seja, no jogo que precisa ganhar não foi possível. Eu me permito fazer isso porque eu sou um homem do futebol, cara. Entendeu? Se eu não olhar isso e não analisar isso, estou sendo negligente com a minha profissão. Então, o que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar, quando olhamos para aquilo que nos interessa, que é nossa equipe, que nós temos plenas condições, não vou contar um pontinho, não, vou contar de 6 pontos, manter aquilo que nós conseguimos nesses 4 jogos. Quantos pontos nós fizemos nesses 4 jogos? 8 pontos em quantos disputados? E isso dá o que em termos de percentuais? Hein? Então, ok, eu trabalho com tendências. E as tendências não são porque são tendências. As tendências que nos levam são os sinais que se dão. E eu acho que eu saio daqui com sinais bastante positivos para pensar no futuro próximo aí, que são esses 2 jogos. Respondido? Obrigado. Paulo,
Boa noite. Opa, tudo bem? Você falou a respeito aí dessa temporada do Cruzeiro, né? A gente viu um time que foi muito estável e agora no final, um time mais equilibrado, mais coeso, inclusive, tem uma das defesas menos vazadas da competição e sempre esbarrou nesse problema do ataque. Hoje, nessa partida, inclusive, teve o reconhecimento do torcedor. Que o torcedor hoje veio, pôde acompanhar, ajudou a fazer essa diferença, não vaiou, empurrou o time o tempo inteiro, inclusive reconheceu e aplaudiu o time no final. Para esses 2 jogos restantes, a gente tem visto essa evolução e, infelizmente, um resultado positivo, sim, considerando o resultado positivo, porque tem que somar ponto. O Cruzeiro somou ponto em casa, mas esperava-se a vitória. Mas em termos de competitividade, mesmo sem esse tempo, né, de descanso para treino, você crê que nesses 2 últimos jogos esse time do Cruzeiro vai conseguir manter essa linha ascendente que ele está nela? Quem sou eu para dizer vamos conseguir, né? Mas seria uma análise simplista da minha parte por algo tão complexo. Entendeu? Eu me recuso a fazer isso. O que digo é isso, tem uma tendência em função dos sinais que esses últimos jogos você colocou muito bem. E a outra coisa é o seguinte, pelo amor de Deus, a importância, esse é um clima de jogo do futebol. A torcida, sempre que qualquer torcida, e a nossa, que está acostumada a títulos, e vai voltar a ver esse título, não tenho dúvida nenhuma, pela seriedade com que está trabalhando, com ideias muito claras, com processo, isso é normal, entendeu? Porque uns levam 20 anos para botar o clube aqui embaixo. E você, em 2 anos, tem que recuperar o clube. Porque esse negócio de falar equipe não é equipe. Tem um clube que só vai poder ter equipes fortes se tiver processos fortes e capacidade. Tá certo? Porra, nesse momento, mesmo o cara que for econômico na inteligência, vai entender que o clube não vai sair daqui para contratar, em situações que não existe. Isso tem que ficar muito claro. Okay? Nós queremos uma continuidade para fazer, enquanto a gestão faz o trabalho dela para solidificar o clube de novo, e que a equipe de futebol, ou seja, o projeto desportivo, possa dar respaldo a isso com resultados, né? Era o que se esperava. Então, cara, o nosso grande objetivo é nos manter ali. Uma vitória hoje talvez nos pudesse abrir perspectiva de Sul-Americana, né? Quem talvez esperasse isso, que foi o que foi falado antes do jogo. Eu estou olhando para a Sul-Americana, não estou olhando para cá, entendeu? Sem ser negligente, sem ser presunçoso, sem ser pretensioso. Não, com os sinais positivos. Falei isso antes do jogo. Eu saio do jogo com sinais positivos também. Mas os jogadores já sabem que isso não nos faz fechar os olhos para erros. Tá certo? Eficácia, claramente, como já cometemos em outros momentos. E cometemos um erro de uma jogada que sabia que ia acontecer, porque ela já é, utilizada pelo Atlético Paranaense muito bem, né, com um jogador que põe a bola com a mão, como é o Fernandinho, e com o Madison, que é muito forte ali naquela disputa. Então, é uma jogada desenhada. Então, esses erros, não vamos botar para debaixo do tapete, cara, de maneira nenhuma. É aí que nós temos que agir. Agora, o emocional da equipe me dá, do grupo de jogadores, me dá uma certa tranquilidade. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, futebol é isso, cara. Essa é a atmosfera do futebol. Por que não se tem? Porque aqueles que não são torcedores, tem que ficar claro, cara. Porra, ninguém fala isso com receio, cara. Tá? Eu vou falar toda vez que me for possível, porque é uma voz de um profissional de futebol. E outros não podem ficar olhando só porque estão bem e não vou me aborrecer com isso. O que falta no Brasil é isso, cara. É as pessoas falarem as coisas como tem que ser. Deixar de populismo barato, cara, como a CBF está fazendo agora aí, por exemplo, entendeu? E transcende ao futebol, cara. Um país sério, cara, não tem Ministério de Esporte. Sabe por quê? Esporte é educação. Tem que estar na política da educação. Agora, tu não pode ter um Ministério de Esporte que tenham políticas ali com ideias muito boas, quando você não tem o principal, que é a educação, minimamente com ideias consentâneas. Entende? Pô, eu não me permito falar só de futebol, porque isso é antropologia, cara. O futebol é isso, é o homem dentro do contexto. E nós temos que analisar essa situação. Entende? Então, pô, mais gente falando isso, pelo amor de Deus, cara.
Pô, tem profissionais aí altamente vitoriosos, com independência moral, e nem falo financeira, moral, que tem que tocar em pontos claros que o futebol brasileiro não pode fechar os olhos. E acabar com essa selvageria aí que acontece. Porque em nenhum lugar do mundo você é hostilizado dentro do seu local de trabalho. Nenhuma profissão permite isso. Entendeu? Por que só o futebol? E não, cara, a gente está mostrando as imagens da selvageria, está dando visibilidade a essas pessoas. Entendeu, cara? Pô, tem que ser tratada como é, o rigor da lei, cara. Agora, não é o futebol que vai fazer isso. Então, o futebol é utilizado em alguns momentos, que interessa, pô, e na hora que precisa de tomadas de decisão fortes para se fortalecer e ser algo importante em relação a um país de educação, não se faz. Me permita falar isso. Entendeu? Porque eu não posso me permitir ficar só falando de futebol, falando resultado, nós temos, quando nos cobram para tomar oposições, como eu já vi muitos jogadores serem cobrados e profissionais, nós não podemos nos afastar disso. Quem não quiser dar tem todo o direito, é a liberdade de expressão, mas tem alguns que têm a obrigação, a reciprocidade com o futebol. O futebol nos permitiu chegar aqui, a mim e a muitos, cara. Então eu amo futebol. Então, eu tenho que tentar de alguma maneira fazer alguma coisa para isso. Peço perdão, porque não posso ficar calado em determinadas situações que a gente só... O futebol brasileiro como um todo não se pensa. E nós temos gente aqui com representatividade, ex-jogadores em que, se saírem do Brasil, vão ser reverenciados, porque o Brasil, que não falta é jogador para ser reverenciado. Agora, nós precisamos de gente com ideias. E não fantoches ali. Ô, Paulo. Tá aí o Paulo Autuori, entrevista coletiva. Ai, ai. Vamos lá, daqui a pouco tá chegando o Luciano da casa aqui para poder fazer a análise. Peraí, galera, soltou meu microfone aqui. Para poder fazer a análise da coletiva aí do Paulo Autuori, que acabou de falar aí. Eu fui cumprimentar aqui o Guilherme Melo. Acabou que eu não ouvi aí exatamente qual foi a pergunta que fizeram para o Autuori aí, que ele deu essa resposta aí sobre o torcedor. Falando com toda a sinceridade do mundo, né? Não consegui ouvir aqui na hora que eu estava conversando com o Guilherme Melo. Depois vocês me atualizam aí. Mas enfim, deu uma filosofada no final das contas ali, né? O técnico Paulo Autuori, e o Luciano da Casa está chegando aí para poder fazer análise de tudo que foi dito por ele. A gente está com 7.000 pessoas ligadas aqui com a gente. E antes, só atualizar aqui as mensagens da galera enquanto o Luciano não chega. O cara mandou aqui pra gente, o Luiz Roberto Martins Plácido, o que esses caras querem? Se a torcida não invade, até hoje tava o bosta do Zé Ricardo, e pelo que eu entendi, o Paulo Autuori queria jogar sem público, né? É o que ele tava explicando ali, que eu não ouvi muito bem a pergunta. O Jonathan Henrique falou que o time mostrou que é capaz de jogar com todos os outros times, né? Só que o banco não tem as peças boas para encaixar um ritmo melhor. A formação já está encaixada. Eu até discordo um pouquinho, ô Jonathan. Por exemplo, hoje eu não sei, cara. Eu não sei se era jogo pro Papagaio. O jogo estava aberto, o jogo estava na velocidade, né? Ele acabou optando pelo Papagaio. Já poderia ter colocado o Robert ali naquele primeiro momento. Tinha um garoto João Pedro também, né? Para poder dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de dinâmica para o time do Cruzeiro. E quem acabou entrando foi o Papagaio e o Nicão, né? E com todo respeito a esses dois jogadores também, especialmente o Nicão, né? Junto com o Vital e o Wesley, que eles sejam felizes demais em outro time ano que vem, tá? Porque eu não quero mais não, do fundo do coração. Mesmo que se o Cruzeiro ganhar os próximos 2 jogos aí com 2 gols de cada um, velho. Ano que vem, um abraço, vão ser felizes em outro lugar. O Gustavo Almeida, pelo andar da carruagem, esse pontinho vai ser o suficiente. Não creio que o Bahia vai ganhar os 2, confiando que perde para o América já no domingo. O Gustavo, o meu negócio é o seguinte. O Bahia, ele pega o América, só que tem o seguinte, e depois o próximo adversário do Bahia é o Atlético. Então é o seguinte, se o São Paulo ganha do Atlético,
ou até mesmo aconteça o empate com a vitória do Palmeiras, aí título vira um abraço pro Atlético. Então, esse jogo contra o Bahia, caso o Atlético não consiga aí vencer a equipe do São Paulo, né, estando garantido ali na Libertadores, né, não tendo mais disputa por título, aí passa a ser interessante pro Atlético, sem perder a vaga na Libertadores, entregar o jogo pro Bahia, para caso isso complique o Cruzeiro, né? Então, e eu não duvido nada, tá, irmão? Eu não duvido nada. O Luiz Roberto falou outra coisa, o cara critica a CBF com o time brigando para cair. Repito, se essa diretoria não quer cair, eu sou um Fusca. E na opinião do Luiz Roberto, ele acha que o Cruzeiro tem que jogar de branco. Opinião do Luiz Roberto, que está ali, né, participando com a gente. Tem mais algumas mensagens aqui. O DF Player falou que ele sinceramente não acha que o Vasco vai ganhar os próximos 2 jogos. E caso ele ganhe só uma, ficamos garantidos na frente pelo saldo de gols. O Eneilton Silva falou que nunca comemorou tanto um gol do Cruzeiro. E o João Paulo Viana falando, né, daquela bola que o Gilberto perdeu contra o Corinthians, né, que aqueles seriam mais pontos. Eu até comentei que tivemos várias outras situações que o Cruzeiro teve oportunidades claras de gol, né, e acabou desperdiçando. O jogo contra o Inter, jogo contra o Vasco, né, dentre outras oportunidades que o Cruzeiro teve e acabou não conseguindo, né, converter as suas oportunidades em gol. O negócio é o seguinte, tá, galera? Hoje é quinta-feira, não tem nem muito tempo para o Cruzeiro ficar treinando, essa que é a verdade, porque domingo já tem outro jogo, o jogo é no Rio de Janeiro, amanhã é sexta-feira, sábado já viaja, domingo enfrenta o Botafogo e aí na quarta-feira encerra o Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite contra o Palmeiras. E na minha humilde opinião, eu acho que nós vamos saber se o Cruzeiro vai permanecer ou não só na última rodada, tá? Minha opinião. Eu acho que vai ficar para o jogo contra o Palmeiras, porque eu acho muito difícil o Bahia não conseguir arrancar uma vitória contra o América. Se bem que o Bahia teve aquela situação lá que perdeu para o São Paulo, o Rogério Ceni depois do jogo entrou em campo lá, saiu dando esporro pra cima de todo mundo, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, xingou os jogadores lá, cobrou dentro de campo, né? Isso gerou um pouco de mal-estar. O Rogério Ceni perde muito a mão aí nessa parte, nesse quesito de gestão de elenco, mas acredito que contra o América, o Bahia vai conseguir buscar essa vitória. E aí no último jogo o Bahia pega o Atlético, né? E o Cruzeiro pegando o Palmeiras. O Odilon Gonçalves, Diogão, se o Palmeiras ganhar a próxima rodada, já é campeão, pois o Palmeiras tem 8 gols de saldo pro Atlético. Aí ele vai entregar pro Bahia. Então é isso que eu tô falando, gente. Nesses 2 jogos aí agora, Palmeiras e Botafogo, o Cruzeiro tem que arrumar uma vitória, velho. É isso. Infelizmente. Pra poder falar, tipo assim, pô, já era, ficamos na Série A, acabou. O Cruzeiro tem que conseguir ganhar de alguém. Botafogo ou Palmeiras? O Palmeiras já vem embalado. Palmeiras vem aí, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Agora o Botafogo tem 8 ou 9 jogos, se eu não me engano, né? Que o Botafogo não vence ninguém, só perde e empata. O Botafogo, se eu não me engano, tá com uma campanha aí de 30% de aproveitamento nesse retorno desse Campeonato Brasileiro. Realmente, uma campanha muito ruim. E aí agora é o Cruzeiro. É o que eu falei aqui na live, né? O último suspiro do Botafogo. O último suspiro do Botafogo. Se ele ainda pensa em ser campeão brasileiro, é ganhar do Cruzeiro. Então, não vai ser fácil. O Cruzeiro tem que jogar nesse ritmo que jogou aqui hoje, para mais, se quiser vencer a equipe do Botafogo, né? E aí, se conseguir bater, o Cruzeiro garante aí de vez a sua permanência na Série A e ainda acaba de vez também com as chances do Botafogo de título, né? O que pra gente seria muito bom, principalmente no aspecto aí do Cruzeiro não cair mais pra Série B. E se o Vasco perder pro Grêmio, ó? Se o Vasco perder pro Grêmio,
O Vasco só consegue chegar aí a 45 pontos, sabendo que a última rodada o Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né? Só que o detalhe é o seguinte, hoje o Cruzeiro tem 45 pontos, o Vasco tem 42, só que as duas equipes têm 11 vitórias, né? Então, por exemplo, se... Um exemplo, tá? Só para vocês entenderem aqui. Vamos supor que o Cruzeiro perca para o Palmeiras e para o Botafogo. Aí 45 pontos. E se o Vasco ganha um desses jogos, o Cruzeiro e o Vasco terão 45 pontos, porém o Vasco uma vitória a mais. Porque o Vasco chegaria a 12 vitórias e o Cruzeiro tem apenas 11. É por isso que eu tô falando que desses dois últimos jogos... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por que eu tô falando que o Cruzeiro precisa vencer de qualquer maneira um desses dois últimos jogos? Porque olha aqui, ó. A turma que tá aqui embaixo, ó, do Corinthians, que é o 13º, até o Bahia, que é o 11º, olha aqui, ó, 11 vitórias, 11 vitórias, 11 vitórias, 11 vitórias, 11 vitórias. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, tá? Então, se bater ali equipes com a mesma pontuação, nós vamos para o critério de desempate, que é vitória. Por isso que eu estou falando que o Cruzeiro precisa buscar pelo menos mais uma vitória. Porque se empatar em número de pontos e o adversário tiver uma vitória a mais, lascou. Se o número de vitórias for igual, aí nós vamos para o saldo de gols. O Cruzeiro aqui tem 3, o Santos tem menos 21, Bahia menos 10, o Vasco menos 10 e o Bahia menos 5. Mas o critério de desempate ali, o primeiro, é o número de vitórias, tá? Tô só passando aqui, galera, todo o prognóstico, porque eu prefiro tratar aqui o negócio na realidade do que ficar vendendo ilusão. Aí tem gente que fala assim, não, mas o empate garante e tal, cara, vamos ganhar um jogo, velho, porque aí acabou o negócio. O Lelei falou assim, o Diogo não sabe fazer conta, se o Cruzeiro empata, vai para 46 e o Grêmio Vasco só chega a 45. Se você não ouviu, a primeira coisa que eu falei aqui no começo dessa análise foi caso o Cruzeiro não, né, perca nesses dois jogos, se mantiver aí com essa pontuação. Mas eu queria demais que o Cruzeiro conseguisse buscar pelo menos uma vitória. Galera, vamos lá, o Luciano tá chegando aqui. Logo depois da análise do Luciano tem o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. Então, última chamada aí para vocês participarem do sorteio. Depois da análise do Luciano da casa, a gente vai fazer o sorteio. Quem quiser participar, é só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. O Pix é no valor de R$3 apenas e junto tem que colocar o seu telefone com o seu DDD na mensagem do Pix, porque essa é a forma que a gente tem para entrar em contato com o vencedor. cruzeiroesportes@hotmail.com, Pix R$3, telefone e DDD. O Pix está na descrição do vídeo, o QR Code está aqui embaixo na tela. O Matheus Reis, é impressionante quando o Cruzeiro melhorou sem Vital, sem Wesley e companhia. Impressionante também o quanto o Cruzeiro perde gols nesse campeonato. Tudo certo aí? Tudo certo? Puxa o microfone então, bora lá então. Tá, peraí, seu microfone tá fechado não, peraí. Vamos lá então, meu povo. Empate no Mineirão contra o Atlético Paranaense. Pênalti perdido, chance de virada. Coletiva do técnico Paulo Autuori. E agora a análise dele, o comentarista Luciano da Casa aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, primeiro falar do jogo ali, Cruzeiro e Atlético Paranaense, onde que na minha opinião, né, foi até abordado na coletiva, o Cruzeiro fez a melhor atuação nos 90 minutos, no comando do Paulo Autuori / Seabra, tá? Eu quero dar o crédito pro Seabra também, porque ele tem uma participação muito significativa nesse momento aí do Cruzeiro. Ele tá à beira de campo, tenho certeza que ele é peça fundamental nisso por bom ou por ruim. Mas nesse caso, eu gostei do que eu vi em campo e todo mundo que estava aqui no Mineirão, a torcida reconheceu. Realmente, Paulo Autuori falou uma coisa lá que tem razão, não teve tempo de fazer absolutamente nada. Nem vai ter. Foi só descansar e jogar, mas a equipe entregou muito. E principalmente essa entrega, que eu achei mais surpreendente, foi na parte psicológica. Porque outros jogos nós já vimos vários, o Cruzeiro jogar bem, perder esse caminhão de gols igual foi hoje e sair com resultado amargo como foi aqui. Mas muitos, se não foi quase todos, ou todos os jogos, o Cruzeiro como toma um gol e desestabiliza.
O gol do Atlético Paranaense, sem tirar o mérito do adversário, foi a única bola que eles chegaram no segundo tempo. E o time empatou o jogo, teve a oportunidade de virar com o Bruno Rodrigues. Aí que eu vou fazer um parêntese, né? A torcida às vezes pegou no pé um pouquinho na hora que ele saiu, mas a maioria aplaudiu, porque o futebol é emoção. Gostando ou não gostando do Bruno Rodrigues, todo mundo sabe que ele é o principal jogador do Cruzeiro, tanto em assistência quanto em gols. Inclusive, na minha opinião, ele deve renovar para o ano que vem, porque eu acho que ele num time mais encaixado com outros jogadores para dividirem a responsabilidade, ele vai jogar ainda mais. Prova do que é os grandes times do Brasil interessados nele, Internacional, Grêmio, Vasco e por aí vai. Mas isso é um assunto para daqui a pouco, planejamento de 2024. O que fica de bom disso é que realmente o time apresenta uma crescente. E um parêntese aqui, né? O goleiro foi o melhor em campo, mas aí não é novidade. Mas não podemos deixar de focar a torcida do Cruzeiro. Aí não é fazendo média, tá? Que intensidade absurda. A organizada ali estava fechado o setor da máfia, ela encontrou do outro lado, realmente sem faixa, sem camisa, sem tambores, mas foi mesmo. No gogó, foi na raça. A equipe também fisicamente e psicologicamente, a torcida deu um show, tá? Verdade. Foi os 90 minutos com muita intensidade e deu um show psicológico também. Quando o Cruzeiro tomou um gol, em vez de criticar, em vez de bater, que às vezes o time até, às vezes não, que o time merece estar nessa situação, que o torcedor, não falo só do Cruzeiro, mas de qualquer time do mundo, ele é emocional, ele não é racional. Sim. Mas aqui a torcida do Cruzeiro foi racional. Foi. Incentivou do início ao fim. Verdade. E o estádio inteiro, com muita energia, com muita força, né? Então, fica um legado positivo do jogo de hoje. Perguntei ao Paulo Autuori, porque é mais importante que destacar hoje, o jogo de hoje, a gente quer saber do campeonato, né? Ele disse que não vai se contentar com migalhas, vai para cima ali de Botafogo e Palmeiras. Falou da parte psicológica do Palmeiras, que é a parte mais forte do futebol brasileiro, que quando é para chegar e não desperdiça. E o Botafogo, né, ele já fez as projeções que psicologicamente realmente está abalado. Ele tem que estudar isso tudo ali para ser realista, né? Mas gostei da frase dele, que é o espírito que realmente tem que ter de não se contentar com migalhas. Ele até falou do aproveitamento do Cruzeiro, em 12 pontos tem 8 ou 7 ali, não me lembro ali, dá em média 66 pontos. Se o Cruzeiro manter esse aproveitamento, tá ótimo. 6 jogos, se ele fizer 4 pontos, é mais do que o suficiente. Uma vitória já é necessário. E é claro, né, que nós vamos ficar olhando a tabela. Vasco tem uma sequência muito difícil, com o Grêmio, Red Bull. O Bahia, né, joga com a América, depois joga com o Atlético. O Santos também é um candidato. Enfim, agora a gente vai viver essa emoção momento a momento, jogo a jogo, não só o nosso quanto os dos adversários. A vantagem do Cruzeiro é que ele entra novamente na rodada sabendo o que precisa acontecer. Sim. E o recado que eu, pelo menos, né, com humildade dou, é para continuar fazendo o que está fazendo. Os jogadores entregarem desse nível e a torcida também fechar. Aí sim, acabar a temporada, vamos analisar e corrigir os vários erros que nós tivemos, né? Então, vamos continuar na pegada aí. Jogo psicologicamente pesado. Eu saio daqui agora exausto. Eu também, velho. Mas vamos fechar para o próximo duelo dificílimo contra o Botafogo, que por outro lado, o Cruzeiro também tem que jogar no lado psicológico, né? O Botafogo joga o jogo da vida, sim. A torcida também vai pressionar, a torcida está cobrando, então vai ser um jogo do emocional, que o do Botafogo também não está bem, e o Cruzeiro tem condição de ganhar, porque o Botafogo ele tem campanha de zona de rebaixamento no segundo turno, sim. E vive esse contexto que nós estamos falando. Então, vamos focar nesse jogo aí, secar os adversários. E no mais aí, valeu Nação Azul, show demais na arquibancada, show demais aqui na transmissão. Nesse sentido ali, eu saio muito aliviado, muito satisfeito com o que a torcida fez e com o time. Sim. Infelizmente, com a temporada, né,
é chover no molhado, nós estamos nessa situação delicada. Mas se Deus quiser, no fim vai dar certo. Só corrigindo aqui a informação que você falou, o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro vai entrar em campo sabendo os resultados dos líderes, do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras e do Botafogo joga contra o Cruzeiro. Mas de quem briga na zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o primeiro a jogar. Na verdade, não. O Cruzeiro entra em campo domingo, todo mundo vai jogar às 6h30. Cruzeiro, 6h30, Vasco, domingo, 6h30, Santos, domingo, 6h30 e Bahia, domingo, 6h30. Vai todo mundo jogar ao mesmo tempo. Todo mundo. De zona todos de os adversários. Só que chega a ser até uma vantagem, né? Porque o que acontece? Se o Palmeiras ganhar do Fluminense, que deve poupar jogadores ali, ele é campeão já, né? Uhum. Então talvez o Botafogo já vai pro jogo do Cruzeiro, sabendo que não vai ganhar o título, mas não deixa de ter responsabilidade. Porque na altura do campeonato, o Botafogo pode ficar até fora da vaga direta da Libertadores. O Bragantino, que é o sexto, está 4 pontos atrás. Exatamente, né? Então é emoção do início ao fim, mas espero eu, né, que seja decidido na próxima rodada a favor do Cruzeiro. Sim. Porque se o Bahia perde um jogo que é favorável para ele, que é o América, já fechou também, não alcança mais o Cruzeiro. Mas então vão torcer aí também pro América, enfim. Agora a gente pode falar até amanhã as combinações que podem acontecer, né? Mas vamos descansar aí e viver um dia de cada vez. Vamos lá, meu povo. A gente recebeu aqui a mensagem do Galvão Bueno, né? Óbvio. O cara mandou aqui, bem, amigos, só para acrescentar, com a derrota de hoje, o Bragantino deve chegar na última rodada sem chance de G4, ou seja, não vai brigar por mais nada, mas briga sim, tá? Porque o Fluminense, que é o sétimo, tá 3 pontos atrás do Bragantino, né? Ah, não, o Fluminense já tá garantido, né? O Fluminense foi campeão, o Fluminense tá na Libertadores ano que vem, realmente, tem essa situação aí também. Tem um superchat aqui também do Carlos Silva. Diogão, se tiver pelo menos a intensidade do jogo de hoje, vamos ganhar sim. O gol do Atlético foi cagado, o Castan era para ter mandado a bola pra lua e falhou. Abraçando o DK Leones, pedindo um salve pra Lagoa da Prata, tamo junto, o DF Player. O engraçado é o time ter uma das melhores defesas e o segundo pior ataque. É como se jogasse só do meio campo atrás. O Matheus Reis falou que é impressionante o quanto o Cruzeiro melhora sem Vital, Wesley e companhia. É impressionante também como o Cruzeiro perde gols nesse campeonato. O Bernardo Rios falou, Diogão, um empate contra o Botafogo e o Vasco perde. O Hermes Voltaire falou, e se o Vasco perder para o Grêmio? Né? Esse comentário aqui, na verdade, a gente já tinha até lido. Quarta-feira, domingo, Luciano da Casa. O jogo é lá, contra o Botafogo. E tem gente que fala que é um empate, o Cruzeiro se salva. Eu acho que desses 2 jogos, velho, pra gente não precisar ficar nesse negócio. E o fulano? Ah, mas se o fulano empatar, é o Cruzeiro ganhar, velho. Um jogo. E tomara que seja contra o Botafogo já de cara, pra gente poder entrar em campo contra o Palmeiras aliviado, velho. Aliviado. Um joguinho pra poder cumprir tabela. Porque, gente, se o Cruzeiro não conseguir buscar o resultado contra o Botafogo, imagina o desespero que vai ser esse jogo aqui no Mineirão contra o Palmeiras, velho. Né? Eu não desejo isso pro torcedor cruzeirense, não. Queria muito que essa vitória viesse já na próxima rodada contra o Botafogo. E sem torcida ainda, né, Diogo? Porque... Vamos ver, né, se o Cruzeiro deve tentar de novo aí, porque até lá, porque o jogo já é quarta-feira que vem, Luciano. E não tem, e o julgamento do não ser segunda, mudou. Não, tá sem data ainda o julgamento. Não, então deve ter torcida aí. A gente não sabe ainda, na verdade. Mas pelo amor de Deus, Cruzeiro. Eu tava aqui naquela lá, evacuem o estádio. Não, ninguém aguenta esse filme de novo, não. Nossa, você é louco. Não, você é louco. Aquilo ali é um pesadelo, velho. Galera, pra todo mundo aí que mandou o Pix, pra todo mundo aí que participou do sorteio da camisa, nós vamos realizar aqui agora, rapidamente, pra galera aqui, ó. Luciano, segura pra mim, fazendo favor, irmão. Vamos lá. Fazendo aí agora, valendo a camisa oficial do Cruzeiro. Pra todo mundo que mandou o Pix de R$13. Lembrando, tem que ter o telefone com o DDD. Luciano da Casa passando ali pelo Pix. Tá a galera toda que participou no começo, no meio, do fim da transmissão. Tá ali sorteando e vai abrir um Pix aleatório. Tem que ter telefone e DDD. Quem leva Luciano da Casa a camisa oficial do Cruzeiro por R$3? Luciano da Casa, não, quem dera. Vamos lá, deixa eu só ver se as regras estão corretas. Top, tudo certinho. Pix R$3, Fernando Batista, DDD 35, final 0615. Deixa eu tirar o printzão aqui.
E, igual a gente sempre faz na Cruzeiro Esportes, para não ter o famoso lero-lero, eu gosto sempre de mostrar aqui pra galera, tampando aqui o telefone, só para todo mundo ver aqui, ó. Tá dando para ver aí, meu povo? Todos os dados aí certinho da pessoa que enviou o Pix. Ai, ai. Agora são 11 horas, ele mandou o Pix às 10. Ai, caralho, 10h30. Tem meia hora aí que fez o Pix. O Fernando Batista de Souza, DDD 35. Então a camisa tá quentinha e saiu do forno. 0615, né? É o final do telefone dele. Agora é isso, Luciano. Não tem jeito. É juntar forças aí para poder encarar o Botafogo. E o negócio é o seguinte: o Cruzeiro jogou hoje. Amanhã, todo mundo que jogou como titular ou boa parte do jogo, já tradicionalmente faz aquele treino regenerativo. Sexta-feira. No sábado, preparação final, porque domingo já tem o jogo contra o Botafogo e o jogo é lá. Na sequência, o Cruzeiro volta do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, né, domingo para segunda, treina no segunda, na terça-feira, na quarta já tem o último jogo. Então, como o Autuori falou, não vai ter muito tempo para treinar não, viu, Luciano? Esses caras vão ter que... Não, mas eu vejo pelo lado positivo. Sempre que o Cruzeiro teve tempo de treinar, a parada né? piorou. Hoje, por exemplo, treinou e jogou melhor, que bom. E outra coisa, a ansiedade mata a gente do coração. Vai e acaba logo essa história aí. Por mim, o Cruzeiro jogava amanhã... Julgamento dia 4. Os dois jogos... Dia 4. Pra mim, o Cruzeiro jogar amanhã os dois jogos pra acabar com isso aí. Porque, pelo amor de Deus, o coração tá na mão. Hein? A ansiedade é a pior coisa que tem. Pois é, o julgamento é dia 4 e o Cruzeiro e Palmeiras é dia 6, né? 2 dias antes. Aí, ó, então você dá a informação direito, tá vendo? Deve ser sem torcida mesmo. Aí lá. Não, porque com certeza. Mas tem uma situação que é o seguinte, né? Que foi até o Guilherme comentou, uma coisa que é verdade, né? Não, mas porque... da cabeça dele. Mas assim, é só um pensamento que o Guilherme Melo da 98 conversou com a gente aqui, que ele falou o seguinte, pô, mas aí se esse jogo for sem torcida, o Palmeiras pode ser o jogo do título sem o torcedor do Palmeiras, né? Com o estádio fechado. O Palmeiras pode ser campeão e o estádio sem torcida. E tomara que isso não aconteça, né? Que o Cruzeiro vença aí um jogo antes para não ter esse desespero aí contra o Palmeiras. Espero que essa vitória venha contra o Botafogo. Só um último comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte, velho. O Fernando Henrique, esse menino tem que botar a cabeça dele no lugar, velho. O volante Fernando Henrique. Na estreia dele, eu não sei se vocês se lembram, ele entrou no segundo tempo, meteu a sola num cara lá, arrancou a perna do cara e foi expulso. Hoje ele entra de novo, entrega uma bola, entrega a vitória do Cruzeiro. Então, a gente ficou muito tempo, né, falando, pô, o Fernando Henrique nem é relacionado, mas tem que ter uma cabeça melhor, garoto, esse menino aí também, viu, velho? Que não tô dizendo que o resultado foi exatamente pela entregada dele, que o Neres acabou falhando ali também. Mas tem que ter a cabeça boa, velho. Não pode ficar vacilando assim em todos os jogos, não, o Fernando Henrique. Pra mim ali caiu muito meio de campo. Fez por causa de cartão e de cansaço, tá? Mas entrou mal também. Não, aquele lance ali foi só um dos que ele errou, né? Sim. Mas não é à toa que teve poucas oportunidades, né? Se tivesse Jussa e companhia ali, não tinha entrado. Mas enfim, não vão pegar pra Cristo ali, não. Vou dar um exemplo. Sabe quem tá muito mal e ninguém fala nada? Quem? O Marlon. O Marlon foi mal hoje. Não foi mal hoje, não. Os últimos 3 gols do Cruzeiro ali nos últimos jogos, tudo nas costas dele, tá? Do Marlon, né? Mas não vou pegar pra Cris, porque também Paulo Autuori falou um negócio que eu não é uma resenha, não dá pra você ficar rebatendo. Mas é a segunda vez que ele fala que a jogada do Botafogo era ensaiada, era manjada, que é a bola aérea do Atlético Paranaense. Inclusive, ele até falou, tem o Fernandinho, que bate muito bem na bola, então ele não vai isentar as cobranças do time. Mas foi o mesmo discurso do Vasco. Mas aí, puta merda, e se você sabe que os dois times na bola aérea, não vai neutralizar, não. Né, o Paulo Autuori. Então, é claro que não é fácil, mas se sabe, velho, reforça isso dali. O que adianta saber e não conseguir neutralizar? São pontos que custaram caro, né? Muito caro. Hoje mesmo, por exemplo, imagina o Cruzeiro mais 4 pontos da tabela. Tava disputando aí Sul-Americana, mas o né? Aí se não fosse o Gilberto, se não fosse aquele gol perdido do Wesley, bababá. Mas enfim, é o que temos aí. Galera, domingo, 16h30, a Cruzeiro Esportes entra ao vivo com o pré-jogo de Botafogo e Cruzeiro, com a bola rolando às 6h30 da tarde. Cara, se o Cruzeiro conseguir bater esse Botafogo, eu vou ficar tão feliz, irmão. Eu vou ficar tão aliviado, porque caso isso aconteça,
o Cruzeiro, antes do jogo contra o Palmeiras, já pode começar a reformulação do elenco, mas departamento de futebol. não, mas por aí existem outras vai. combinações, né? Muito pouco provável. Mas eu queria... Sabe Mas por quê, vamos Luciano? eu Se a sei. gente ganhar, não depende de ninguém, irmão. Eu sei, mas vamos supor, se o América, né, ganha do Bahia também, né? Porque vai que, né, futebol tudo é possível aí. O Bahia, por exemplo, aconteceu uma situação complicada extra-campo que não é legal, né? Perde o grupo. O Rogério Ceni deu um esparro nos caras ali na frente de todo mundo. Isso aí não é bacana, mas enfim. Pode acontecer muita coisa. Tomara que tenha uma combinação favorável ali pro Cruzeiro e não precise ir para a última rodada. Luciano da Casa, tamo junto, meu parceiro. Domingão a gente tá de volta aqui na Cruzeiro Esportes, eu e você, a partir das 4h30 da tarde. Amanhã tem live Resenha Celeste, às 7h30 da noite, comigo, com o Diego de Leon e com o Patrick Lopes, repercutindo esse empate, já projetando o jogo de domingo contra o Botafogo. Tamo junto, irmão. Valeu, é nóis. Galera, obrigado pelo like, quem deixou o like, quem se inscreveu, quem ativou as notificações, quem mandou o chat, superchat, quem tá sempre ligado aqui com a gente na Cruzeiro Esportes. Vamos lutar junto até o fim. A luta continua. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto e dá liseiro.